Bom, então parte 3 da aula Incremento da Qualidade da Especificação de Projeto no contexto da metodologia de modelagem. Muito bem. Lá nas partes 1 e 2 dessa aula nós vimos o que? Os primeiros 3 tópicos aí estão colocados, né? E basicamente o que nós quisemos foi o quê? Compreender aquele conjunto de conceitos que ele está: manutenibilidade, reusabilidade, acoplamento, coesão, encapsulamento de dados, complexidade e, tópico 3, herança, polimorfismo e delegação. Bom, nessa aula nós queremos ver situações concretas de aplicação desses conceitos. Situações concretas de aplicações desses conceitos. O tópico 4, que vai ser a maior parte da aula, ele é o quê? Situações concretas, situações reais, exemplos de situações em que nós aplicamos concretamente aqueles conceitos, que nós exploramos herança, polimorfismo e delegação com vista a bons indicadores, acoplamento, coesão, encapsulamento, complexidade. E que, em consequência, vai me levar a alta manutenibilidade, alta reusabilidade, quer dizer boa estruturação. Então, estamos buscando boa estruturação. Então, nos exemplos, nós vamos assim bastante explorar a questão da herança, polimorfismo e delegação. E, em relação às boas características, digamos assim, a gente não vai... Em algumas situações, sim, a gente até vai olhar a questão de coesão menos, né? Mas, e encapsulamentos de dados não, que a gente supõe, olha, ninguém é que vai declarar atributo como público, ponto. Mas, principalmente, os exemplos vão nos mostrar ganhos em relação a acoplamento e a complexidade. Principalmente acoplamento e complexidade. Coesão até aparece. E, para isso, exploração de herança, polimorfismo e delegação. Então, tópico 4, essas situações a considerar. Tópico 5, estratégia de separação de contextos. E tópico 6, muito rápido, um comentário a respeito da automatização do procedimento de busca de qualidade suspeita. Muito bem, comecemos com o tópico 4, situações a considerar no esforço de aprimoramento da especificação. Então, eu quero aprimorar a especificação, eu quero melhorar a boa estruturação, eu quero incrementar a qualidade. Muito bem. Então eu digo ali, essas soluções que seguem são soluções empíricas produzidas ao longo de décadas de desenvolvimento baseado no paradigma de orientação a objetos. Então essas situações e as soluções que elas tratam não são invenção minha, isso aí na verdade vem de várias fontes da literatura que nos ensina as boas práticas do desenvolvimento orientado a objetos. Então, ali, segundo tópico, eu digo o que se procura. O que se procura. O que se procura, no fundo, é explorar herança, polimorfismo e delegação. Vamos explorar para obter boa estruturação, mas estamos organizando essas situações, esses exemplos de situações, em 3 tópicos. O que se procura, A, oportunidade de quebra de complexidade. Então, elementos complexos serão quebrados. B, oportunidade de explorar herança e polimorfismo. Herança e polimorfismo, vamos ver que a delegação vai estar junto. E C, oportunidades de reorganização. Reorganização, essa ideia de reorganização também é tratada na literatura como refatoração, ou refactoring em inglês. Muito bem, então A, as situações do item A, oportunidades de quebra de complexidade. Primeiro exemplo, primeira situação. Quantidade elevada de classes em subsistemas e componentes. Muitas classes. Eu tenho um subsistema ou um componente que tem muitas classes. Bom, a recomendação é muito simples. Aí está, quebrar um subsistema ou componente em 2 ou mais, ou reavaliar o critério que levou ao conjunto de subsistemas ou componentes. Quer dizer, um subsistema com muitas classes, ele se torna desnecessariamente complexo, deve ser repensado. Então, ou eu quebro esse subsistema em 2 ou mais, ou eventualmente eu redefino todo o meu conjunto de subsistemas para não ter subsistemas com muitas classes. Não desejamos artefatos, genericamente falando, de alta complexidade. Segunda situação, ainda dentro de oportunidades de quebra de complexidade, ele está quantidade elevada de atributos e métodos em classe. Muitos atributos e métodos em classe não são desejados. Classe
teria uma complexidade excessiva. Então ali a recomendação é quebrar a classe complexa em duas ou mais classes. Né? E um comentário: classes excessivamente longas podem conter as abstrações de mais de um elemento ou conceito do domínio tratado. Muito bem, então ali um exemplo. Então vejam, na modelagem de cima eu tenho a classe empréstimo, que aponta a classe cliente. Empréstimo tem um primeiro atributo cujo tipo é cliente, atributo tomador. E notem que ali os atributos de empréstimo: dia de saída, mês de saída, ano de saída, dia da devolução, mês da devolução, ano da devolução. Dia, mês e ano de saída, dia, mês e ano da devolução. Aí eu olho para cliente tem um atributo nome, que é string, e tem também dia, mês e ano. Dia de nascimento, mês de nascimento, ano de nascimento. Puxa, duas classes. Não é exatamente o caso, mas digamos que sejam duas classes com muitos atributos. Eu quero diminuir a quantidade de atributos nessa classe, quero quebrar essas classes. Eu posso simplesmente ir lá quebrar uma classe em duas, ou uma quebra mais inteligente, como no caso desse exemplo, em que foi identificado o que? Opa, peraí, dia, mês e ano é data, é o conceito de data. Aí foi criado ali na parte de baixo, no meio, aquela classe data. A classe data tem os atributos dia, mês e ano, e aí com isso eu tenho uma redução dos atributos de empréstimo. O empréstimo passa a ter apenas 3 atributos. O tomador continua igual ao cliente. Saída e devolução. Saída é uma data, devolução é uma data. E data tem dia, mês e ano. Da mesma forma, o cliente passou a ter apenas 2 atributos, nome que já tinha, e nascimento, que também é do tipo data. Nascimento, dia, mês e ano. Ok? Então, a ideia de que eu tenho métodos de mais ou atributos de mais de uma classe, a ideia é a sua quebra. Simples quebra em 2, 3, ou uma reorganização, uma quebra envolvendo reorganização, reagrupamento de conceitos, como foi o caso desse exemplo que aí está. Outro exemplo, ainda quebra de complexidade. Diz lá, terceiro exemplo. Quantidade elevada de comandos em um método. Então, o método está muito longo, muitos comandos, o algoritmo dele está muito longo. Então, a recomendação: quebrar o método original em 2 ou mais métodos, sendo parte da responsabilidade do método original delegada aos novos, que podem ser da mesma ou de outras classes. Então, vejam aí a delegação sendo usada na quebra de métodos. Então, vejam lá o exemplo. Na primeira situação, eu tenho o método tarefa sendo invocado, o método tarefa da classe 1. Esse método tarefa ele é um método complexo, ele é muito longo, tem um algoritmo muito longo, muitos comandos. Então, nós não queremos isso. Então, vejam na solução de baixo, ali indicada pela seta azul, eu tenho o mesmo método tarefa, só que agora ele invoca 2 métodos da própria classe 1, o método parte 1 e o método parte 2. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a parte da responsabilidade do método tarefa e delegamos ao método parte 1, e também uma fração das responsabilidades do método tarefa delegamos ao método parte 2. Então, delegação de responsabilidade. E o método tarefa, por exemplo, ele pode ter 2 comandos, um invocando o método parte 1 e outro invocando o método parte 2, e acabou. É uma possibilidade. Então, a quebra de um método complexo em 2 ou mais, com delegação de responsabilidade. Bom, nesse exemplo, a delegação foi para métodos da própria classe, que contém um método complexo. Então, vejam, a classe 1, tinha e continua tendo o método tarefa, ela também, é dela também, da classe 1, os 2 métodos, parte 1 e parte 2, que tiveram assumiram parte da responsabilidade do método tarefa. Bom, nesse exemplo, é praticamente a mesma situação, com a diferença que o método parte 2 foi delegado, aquela fração das responsabilidades do método tarefa delegada ao método parte 2 foi delegada a outra classe. Então, vejam, o método parte 2 já não é mais da classe 1, está implementado em uma outra classe. Então, veja uma coisa, se eu tenho um método complexo e eu quebro esse método complexo em vários métodos, como nesse exemplo, e coloco todos eles na mesma classe, é possível que a classe se torne complexa. E aí eu tenho aqui, em consequência, quebrar essa classe.
Então, nesse caso aí desse exemplo, a delegação já envolveu outra classe e certamente não aumentaria tanto assim a quantidade de métodos da classe 1. Tá? Outra situação, tá? Ainda dentro da quebra de complexidade. Tá? Quantidade elevada de argumentos em métodos. Tá? Então, a lista de argumentos, né, os parâmetros do método, muitos argumentos. Inadequado. Então, diz ali, como na quantidade elevada de comandos, né, método muito longo, algoritmo longo, então, assim como nessa situação, a solução é a quebra do método. A solução é a quebra do método. Igualmente, quantidade excessiva de argumentos reflete excesso de responsabilidade alocado a um método. Aí digo ali ao final, há uma diferença, porém, em relação ao caso anterior. O cliente terá que invocar 2 métodos ao invés de um, como era no caso do excesso de comandos, lá no caso do tarefa 1. Quer dizer, desculpe, no método tarefa. O cliente invocava o método tarefa que era longo, quando teve aquela delegação para parte 1 e parte 2, o cliente continuou invocando o mesmo método tarefa. Quer dizer, a quebra do método sob o ponto de vista de quem invoca aquele método é absolutamente transparente. Nesse caso, não. Né? Então vejam ali, agora eu tenho na situação de cima um método tarefa que tem 6 argumentos, né? A1 até A6. Então, puxa, 6 é uma lista de 6 argumentos, é uma lista muito grande, vamos quebrar. Então nós quebramos em 2 métodos, cada um com 3 argumentos. Né? Tarefa 1, A1, A2, A3 e tarefa 2, A4, A5 e A6. Agora o que acontece? Quer dizer, agora quem invoca esses métodos não invoca mais o método tarefa com os 6 argumentos, mas tem que invocar 2 métodos diferentes. Novamente, quebramos a complexidade em métodos diferentes. No fundo, é delegar a responsabilidade do método original, que tinha uma complexidade inadequada, nesse caso uma lista de argumentos muito longa, para 2 novos métodos que ali estão na situação de baixo. Bom, agora situações do segundo pacote de exemplos. Então, o primeiro pacote de exemplos era oportunidades de quebra de complexidade. Agora, o segundo pacote, oportunidades de explorar herança e polimorfismo. Então, nós queremos, o primeiro caso a gente falou bastante de delegação, agora nós vamos falar de herança e polimorfismo, também de delegação. Então, primeira situação aí das oportunidades de explorar herança e polimorfismo, diz ali, buscar oportunidades de aumento da quantidade de relacionamentos de herança. Aumentar a quantidade de heranças. Aumentar a quantidade de heranças, isso é a metodologia, tem metodologia em que isso é uma recomendação explícita. Devemos buscar oportunidades de aumento da quantidade de relacionamentos de herança. É isso que eu estou dizendo aqui, estou repetindo isso. Então diz ali, o aumento dos relacionamentos de herança adota a estrutura de flexibilidade e a torna mais apta a alterações. Então vamos a esse exemplo. Exemplo, herança reduzindo o fator de acoplamento. Então vejam, na situação à esquerda, colocada aqui nesta imagem, na modelagem à esquerda, eu tenho uma classe que aponta outras 4. Aquela classe ali apontada pela seta vermelha, ela aponta outras 4. Então, na hora de avaliar acoplamento, por exemplo, o fator de acoplamento, eu vou contar 4 referências. Muito bem. E aí, imaginem que eu pego essas 4 classes apontadas e, de algum modo, eu reorganizo essas 4 classes numa hierarquia de herança, onde uma delas passa a ser superclasse das demais. E aí eu passo a ter aquela estrutura do lado direito. E observem que a classe apontada em vermelho, com a seta vermelha no lado direito, é a mesma classe apontada no lado esquerdo. E agora esta classe, ela aponta apenas a superclasse. Apenas a superclasse. E as demais são subclasses, não são diretamente apontadas. Só que se eu sei claramente que se uma classe aponta a superclasse, por um atributo, por exemplo, há compatibilidade de tipo que possibilita que, na prática, ela aponte instâncias das subclasses. Então, a classe destacada ali em vermelho, apontada em vermelho, ela pode referenciar qualquer instâncias de qualquer das 4 classes, das outras 4 classes, nas duas situações. Nas duas situações. Qual é a diferença? Que na situação à direita, na hora de avaliar acoplamento,
a classe destacada, ela aponta apenas uma classe, enquanto que na situação à direita, ela aponta 4. Então vejam, a questão do acoplamento, lembrando que herança não afeta acoplamento, então nós temos uma situação muito mais adequada do lado direito, quer dizer, a aplicação da herança para reduzir o acoplamento, para reduzir, que pode ser medido inclusive no fator de acoplamento, como está ali mencionado. Um outro exemplo, também dentro da ideia de buscar aumento da quantidade de relacionamentos de herança. Então imaginem que eu tenho ali duas classes que estão ali colocadas do lado esquerdo, pessoa e organização. Pessoa e organização têm um conjunto de atributos, dentre os atributos tem aqueles que estão destacados ali, reticências para dizer que tem outros atributos e outros métodos lá dentro, mas pessoa tem os atributos telefone, endereço e e-mail, e organização também tem esses 3 atributos. Aí eu penso assim, puxa, será que eu não posso organizar essas classes numa hierarquia de herança, pensar numa superclasse? Bem, foi exatamente o que eu fiz, busquei uma possibilidade de aumento de relacionamentos de herança. Então, eis que eu criei uma nova classe, eu disse que criei uma nova classe para ser superclasse dessas duas, chamei essa superclasse de entidade, vejam lá do lado direito, então esta superclasse entidade passou a ter aqueles 3 atributos, telefone, endereço e e-mail, e pessoa e organização não precisam mais repetir esses atributos, são herdados da superclasse, então elas passam a ser subclasses. Então vejam, uma reorganização pela via do aumento de relacionamentos de herança, pela inclusão de um relacionamento de herança que originalmente não existia na modelagem. Muito bem, mais uma oportunidade de exploração de herança e polimorfismo. Situação, diz lá, buscar a uniformização de identificadores e eventualmente de assinaturas de métodos. Isso corresponde à aplicação do princípio de que procedimentos com a mesma finalidade devem ter o mesmo nome. Então vejam aqui um exemplo que nós já tratamos ainda há pouco, quer dizer, na segunda parte da aula, quando nós falamos em polimorfismo. A ideia lá das classes jogador, no diagrama de sequência acima, das classes jogador e dado terem métodos com a mesma assinatura jogar dado. Polimorfismo sem relacionamento de herança. Agora imaginem que lá aquele dado que eu coloquei, que aparece ali o terceiro objeto à direita do diagrama de sequência, que aquele dado não seja exatamente um único dado. Quando a gente sempre pensa em dado, pensa no dado de 6 faces. Mas aquilo na verdade corresponda à hierarquia de herança que está no diagrama de classes ali à direita e abaixo. Aqui eu tenho uma superclasse abstrata dado, com um método abstrato jogar dado, e eu tenho as subclasses, por exemplo, aquelas 3, dado de 6 faces, 12 faces e 20 faces. Então vejam, nesse caso, eu tenho polimorfismo, então eu tenho polimorfismo com herança, classe dado e as suas subclasses, todos têm método com a mesma assinatura, obviamente com algoritmos diferentes, método jogar dado. E polimorfismo sem herança, porque jogador também tem esse método. Então vejam que com isso estou explorando polimorfismo e herança, e polimorfismo com herança e sem herança. E no caso do polimorfismo com herança, ali a hierarquia de herança de dado, vejam que no diagrama de sequência de cima, eu poderia, naquele caso, usar a rigor dado de 6 faces, dado de 12 faces ou dado de 20 faces. Sem mudar em absolutamente nada as classes tabuleiro e jogador, por exemplo. Sem mudar as classes tabuleiro e jogador. Dado passa a ser abstrata com aquelas subclasses, então na verdade, óbvio, nunca vou ter uma instância de dado porque é abstrata, ou será um dado de 6 faces, de 12 ou de 20 faces. E aí com isso, a flexibilidade de, nesse diagrama de sequência de cima, ser usado um dado de 6, 12 ou 20 faces. Então, exploração, vejam, flexibilidade obtida com herança e polimorfismo. Bom, mais um exemplo, a oportunidade de explorar herança e polimorfismos ali. Substituir herança por agregação quando a finalidade do relacionamento for apenas reuso de implementação ou reuso de código. Diz-se que herança serve para reusar projeto, não para reusar código.
Então, quando a herança está sendo usada não para reuso de projeto, quer dizer, reaproveitar um protocolo definido como um procedimento abstrato numa superclasse, a ser definido, sobrescrito em subclasses, mas é basicamente reusar código, isso não é adequado. Estamos ali. Substituir a herança por agregação quando a finalidade do relacionamento for apenas reuso da implementação. Então fala ali, aumentar a quantidade de relacionamentos de herança é algo buscado em um desenvolvimento. Falei isso. Mas apenas quando se tratar realmente de uma especialização. Herança para especializar. E não como um artifício de reuso, de promoção de reuso de implementação, reuso de código. E ali ao final digo, neste tipo de situação, reuso de código, agregação ou composição mostra-se uma alternativa mais adequada. Então vamos a esse exemplo. Esse exemplo é clássico, né? Ele vem do livro do James Humble, um dos autores de OML, mas não um livro de OML, livro da metodologia dele anterior ao OML, metodologia OMT. Então nesse exemplo ele propõe a seguinte situação, olha, imaginem que eu já tenho implementada uma classe que esta classe implementa a estrutura de dados lista. Então eu tenho uma classe que implementa uma lista, existe. E eu preciso implementar uma classe, né, que implemente a estrutura de dados pilha. Eu preciso de uma pilha, e eu tenho uma lista. A questão é, eu quero, ao produzir a pilha, eu quero reusar a lista. Muito bem, alternativa para isso, herança. Está ali do lado esquerdo, com um X vermelho em cima, dizendo que isso não é boa solução, mas está ali. Diz o seguinte, olha, eu vou criar a minha pilha como subclasse de lista. Aí eu faço o quê? Olha, minha pilha, como é a pilha? Eu só tenho acesso ao topo, da estrutura de dados, eu coloco um elemento no topo e retiro o elemento do topo. Então o último que entra é o primeiro que sai. Então o que acontece? Os métodos push e pop, clássicos da pilha, eu faço o quê? Olha, eu vou implementar os métodos push e pop da pilha reusando os métodos de adicionar e remover da lista. Então coloco no topo, tiro do topo, perfeito. Aí, muito simples implementar, está implementado. Qual é o problema? O problema de usar herança nesse caso é o quê? É que usando a herança, a subclasse pilha, na verdade, tem acesso aos métodos herdados da classe lista. E aí ele não vai apenas poder colocar e remover do topo, mas ele vai poder colocar e remover em qualquer lugar, e evidentemente isso aí distorceria o que eu espero de uma pilha. Então a solução adequada seria aquela à direita, aquela direita onde pilha agrega lista, uma composição no caso. Então a pilha possui uma lista. Então novamente, na hora que eu vou implementar os meus métodos push e pop, eu vou também usar os métodos de adicionar e remover da lista, só que da lista que eu agrego e não o método herdado. Então, lista que eu agrego, coloque o elemento na posição, lista que eu agrego, devolva o elemento da posição. E aí eu não corro o risco que eu corro no caso ali da herança usada de forma inadequada. Então, aumentar a herança sim, ter bastante herança é bom, porém apenas quando for conceitualmente adequado. Muito bem, outra situação. Diz ali, equilibrar largura e profundidade das hierarquias de herança. Hierarquias de herança muito largas e pouco profundas, ou muito profundas e pouco largas, quase sempre são decorrentes de modelagem inadequada. Assim, é recomendável buscar situações desse tipo e tentar equilibrar largura e profundidade. Então, nesse exemplo, eu acho que a coisa fica mais clara nessas imagens. Então, situações em que eu tenho, como a primeira à esquerda, a hierarquia de herança muito larga e pouco profunda, ou a do meio muito profunda e pouco larga, são situações tidas como inadequadas. Uma situação mais adequada seria a situação à direita, uma hierarquia de herança mais equilibrada, mas com uma aparência triangular, digamos assim. Então, a ideia é que nós devemos buscar hierarquias de herança com esse formato. Bom, um problema é que a gente não encontra na literatura isso aí expresso em números. Uma proporção entre largura e profundidade, números adequados em relação a quanta largura, quanta profundidade, a gente não encontra. Então, a coisa é mais ou menos desse jeito que aí está. Quer dizer, olha, busque
Algo que seja mais próximo dessa imagem à direita. Essa é a recomendação que a gente encontra. Bom, agora então o terceiro pacote de situações, oportunidades de reorganização. Então, primeira oportunidade de reorganização, excluir implementação da hierarquia de herança. Aí vai estar muito próximo daquela ideia de herança para reuso de código, que não é bom e não é adequado, só que aí num outro contexto. Então diz ali, a complexidade de classes pode demandar sua quebra. Ok. Quando uma superclasse tem excesso de métodos, o que implica em excesso de métodos nas subclasses, uma estratégia de quebra consiste em extrair da hierarquia de herança os métodos que implementam algoritmos que não são úteis para toda a hierarquia. Então, acho que isso fica mais claro com um exemplo. Vamos ver o lado esquerdo do exemplo. Nós temos a classe, ali a superclasse classe 1, que tem o método abstrato tarefa e os métodos aux1 e aux2. E as duas subclasses, classe 2 e classe 3, sobrescrevem esse método tarefa, e na sobrescrita de classe 2 é invocado o aux1, como diz a nota. E na sobrescrita de tarefa, lá na classe 3, como diz a nota embaixo, é invocado o aux2. Então, vejam, a classe 2 ela invoca o aux1 e o aux2 é inútil. A classe 3, a classe 2, invoca o aux1 e o aux2 é inútil. E a classe 3, ela invoca o aux2 e o aux1 é inútil. Moral da história, aux1 e aux2 não são úteis para toda a hierarquia de herança, como nós vemos aí. Se não é útil para toda a hierarquia de herança, uma possibilidade é o quê? Remover da hierarquia de herança. Então vejam na solução à direita, os métodos aux1 e aux2 foram colocados numa nova classe 4, lá bem do lado direito da imagem, e a classe 1 ficou apenas com o método abstrato tarefa. Vejam que as classes 2 e 3 continuam sobrescrevendo o método tarefa, continuam invocando o aux1 no caso da classe 2 e o aux2 no caso da classe 3, igual, só que agora não mais o método herdado, mas o método do elemento agregado, que no caso a classe 4. Então vejam, eu estou tirando da hierarquia de herança métodos, no caso aux1 e aux2, que não são úteis para todas as subclasses. Então, o que não é útil para todas as subclasses não deve ficar em classe 1. Uma solução seria o quê? Tirar da hierarquia de herança. Vamos ver agora uma outra solução para a mesma situação. Então, outra situação de reorganização. Diz lá, mover métodos e atributos na hierarquia de herança. Então, métodos e atributos presentes em uma hierarquia de herança devem ser avaliados com relação a quão genéricos ou específicos eles são. Com isso, avaliar a adequação de sua posição na hierarquia de herança. Se devem subir, no sentido de ir para a superclasse, ou descer, no sentido de ir para uma ou mais subclasses. Então, vejam que o exemplo é exatamente a classe 1, que tem aqueles dois métodos aux1 e aux2, do caso anterior, que não são úteis para toda a hierarquia de herança. Bom, no caso anterior, a nossa solução foi o quê? Tirar da hierarquia de herança, criando uma nova classe 4, que continha os métodos aux1 e aux2. Uma solução alternativa seria o quê? Mover na hierarquia de herança. Então, aux1 seria movido para a classe 2, onde ele é útil, e aux2 seria movido para a classe 3, como mostram as setas azuis, onde ele é útil. E aí eu já não tenho mais classe 2 e classe 3 herdando métodos que elas não precisam. Muito bem, mover na hierarquia de herança. Isso vale, nesse caso, nesse exemplo, mover para a subclasse. O movimento poderia ser diferente, mover para a superclasse. E também, nesse caso, é método, mas também poderia ser atributo. Bom, outra situação de reorganização. Separar em classes distintas atributos e métodos não coesos, que são situações de falta de coesão. Então, diz ali, buscar situações de falta de coesão, o que seriam, dissemos na parte 2 da aula, subconjuntos disjuntos de atributos e métodos em uma classe. E proceder à quebra de classe. Então vejam que aquele exemplo ali é exatamente o exemplo que eu dei de falta de coesão quando apresentei o conceito de coesão. E qual é a recomendação nesse caso? É quebrar essa classe 1 em duas classes, a classe com os elementos cinza, destacados em cinza, e a classe com os elementos destacados em azul. Quer dizer, falta de coesão, quebra a classe.
Muito bem. Então, eis um conjunto de situações em que nós exploramos a herança, delegação e polimorfismo. Bom, então, o quinto tópico da nossa aula diz lá estratégia de separação de contextos. E a ideia de estratégia de separação de contextos é seguir esses 3 passos. Né? Um programa tem um conjunto de responsabilidades referentes ao domínio do problema, responsabilidades referentes ao domínio da solução. Nós distribuímos responsabilidades em classes, em subsistemas, e ali diz, olha, separar contextos. Separar contextos é o quê? 3 passos. Primeiro, alocar responsabilidades, né, a uma classe ou subsistema claramente delimitado. Né? Então, esta responsabilidade é deste elemento classe ou este elemento subsistema. Então, não espalhar uma responsabilidade entre vários elementos. Segundo ponto, quer dizer, não espalhar, mas também não misturar. E tem 2. Não misturar responsabilidades no mesmo elemento, classe ou subsistema. Ele trabalha com responsabilidades tanto do domínio do problema como do domínio da solução. Não é adequado. E, finalmente, item 3, então eu tenho as responsabilidades no 1 e 2 aloquei, não misturei, 1 aloquei, 2 não misturei, tenho classes, subsistemas com responsabilidades claramente distribuídas. Terceiro passo, terceira preocupação, minimizar o acoplamento entre donos de responsabilidades. Vamos ver cada um deles um pouquinho mais em detalhes. 1. Então, uma vez identificadas as responsabilidades de um software, tanto referentes ao domínio do problema quanto ao domínio da solução computacional, procurar alocá-las a uma classe específica, no caso de pequenas responsabilidades, ou a subsistemas claramente delimitados, entendendo subsistemas como subconjuntos de classes, para responsabilidades maiores, mais complexas. Muito bem, então, responsabilidades claramente alocadas a elementos, sendo esses elementos ou subsistemas ou classes, donos de responsabilidades. Segundo, não alocar responsabilidade referente ao domínio do problema e responsabilidade referente ao domínio da solução computacional ao mesmo elemento, seja ele classe ou subsistema. Então, não misturar no mesmo elemento responsabilidades do domínio do problema e do domínio da solução. Então, alocar em elementos claramente delimitados, sendo que elemento que trata domínio do problema não trata domínio da solução. E, terceiro, baixo acoplamento. Procurar minimizar o acoplamento entre os donos de responsabilidades, definindo elementos responsáveis pela interação de subsistemas. Em outras palavras, eu tenho aqui um subsistema que trata uma questão do domínio do problema, por exemplo, um subsistema de interface. E aqui um subsistema que trata uma questão do domínio da solução computacional. Desculpa. Tá. Domínio do problema, lógica do jogo da velha. Domínio da solução computacional, interface gráfica. Ter uma classe aqui e uma classe aqui referenciadas. E não todo mundo referenciando todo mundo. Não pode. Um subsistema, outro subsistema, uma classe em cada um. Esse é o elo entre esses subsistemas. Baixo acoplamento. Se muitas classes se apontam, alto acoplamento. Então, manter o baixo acoplamento. Subsistemas, responsabilidades claramente alocadas a elementos delimitados e baixo acoplamento entre esses elementos. Isto é estratégia de separação de contextos. Muito bem. Sexto e último tópico, automatização do procedimento de busca de qualidade suspeita. Muito bem, isso é uma questão muito simples, é o que eu estou dizendo ali. Digo, não é possível apontar de forma automática problemas referentes à qualidade. Por quê? Porque qualidade, problema de qualidade deve ser atestado por julgamento, avaliação humana. Eu não consigo, a partir de uma métrica, dizer esta métrica indica problema. Uma métrica, digamos, um valor inadequado de métrica me indica uma possibilidade de problema, que deve haver julgamento humano para dizer, olha, este número inadequado realmente reflete um problema ou ele é uma situação justificável de projeto. Então, avaliação humana. Então, digo, não é possível apontar de forma automática problemas referentes à qualidade. Porém, digo no segundo ponto,
é possível levantar de forma automática métricas de coesão, acoplamento, complexidade e encapsulamento. E eu posso estabelecer valores desejáveis para essas métricas e, obviamente, automaticamente obter as métricas e automaticamente ver se os valores estão dentro das faixas de valores que eu estabeleci. E, obviamente, a indicação de, opa, esses valores estão fora da faixa desejada. Então isso vai me facilitar o que? A obtenção dos dados e digamos assim, a indicação de que partes do meu software eu tenho que avaliar para ver se eu tenho ou não um problema de qualidade. Porém, a conclusão, se há ou não há um problema de qualidade, isso necessariamente vem de julgamento humano. Muito bem, então com isso nós percorremos os 6 tópicos e concluímos a aula. Né? Então digo aí que nessa nossa aula focada em qualidade, nós tratamos de um conjunto de preocupações referentes à avaliação e ao incremento da qualidade, avaliar no sentido de buscar situações onde a qualidade está ou não está bem, e também incremento da qualidade no sentido de subsídios a uma cultura para eu buscar a boa qualidade, a alta qualidade, numa especificação de projeto. Então aqueles 6 tópicos que estão ali colocados, então percorremos aqueles 6 tópicos ao longo das 3 partes dessa aula. Muito bem. Uma observação, uma indicação para aprofundar mais a respeito de métricas. Então eu digo ali sobre métricas de avaliação de projeto orientado a objetos, bem como sobre a automatização da obtenção dessas métricas, ver, bom, esta referência é uma dissertação de mestrado, né, diz ali, ferramenta de extração de métricas de apoio à avaliação de especificações orientadas a objetos, produzida pela Vanessa da Rocha Fonseca. Ela produziu esse trabalho, uma dissertação de mestrado sob minha orientação, eu fui orientador desse trabalho, e nesse trabalho nós buscávamos o quê? Nós queríamos todas as métricas existentes na literatura para avaliar software orientado a objetos. Né? Muito bem, então a Vanessa ela foi em busca dessas métricas, então esse trabalho trata dezenas de métricas, e ela construiu uma ferramenta onde essas métricas são obtidas de forma automática, onde se pode estabelecer valores desejados, limiares de valores, e essa ferramenta ela me dá um diagnóstico no sentido de valores de métricas e destaque das situações onde os valores desejados foram ultrapassados. E a partir daí ser subsídio para uma análise para ver se, olha, aquelas métricas inadequadas, aqueles indicadores inadequados me mostram um problema ou não. É um trabalho interessante, então ali na última linha eu digo, o arquivo PDF pode ser obtido na biblioteca da Universidade Federal, naquele site ali. Se vocês entrarem com esses dados, vocês conseguem esse texto, é um texto bastante interessante, eu recomendo. Muito bem, então, fechando a aula, fica como atividade complementar o capítulo do livro Como Modelar com ML2, que trata o assunto dessa aula, um assunto bastante extenso, muitos conceitos, né? Uma aula extensa, uma aula densa. Né? Então, o capítulo 13, incremento da qualidade da especificação de projeto. Muito bem, então é isso. Com isso nós encerramos a terceira parte da aula, encerramos então a aula, incremento da qualidade da especificação de projeto. Ok.